Ótimo. Boa noite a todos, né? Vamos continuar falando sobre contrato de trabalho, ok? E hoje a gente vai falar sobre interrupção e suspensão do contrato, tá? Sobre interrupção do contrato de trabalho e suspensão, tá bom? Conseguem ver aí o slide? Vocês estão vendo o slide, gente? Não? Sim. O pessoal está falando não. Eu estou conseguindo. Tá carregando aqui aos poucos. Bom, então vamos lá. Como a gente disse semana passada, né, a gente estava falando sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Desculpa, a gente estava falando sobre contrato de trabalho, né? Contrato determinado e indeterminado. E a gente falou sobre as condições do contrato, né? E então a gente continua falando sobre contrato de trabalho, ok? E a gente vai falar sobre causas de suspensão e interrupção do contrato de trabalho, tá, gente? No primeiro momento, a gente vai analisar o seguinte: o que seria uma causa de suspensão, o que seria uma causa de interrupção do contrato de trabalho, ok? A gente vai ver que a nossa legislação, ela traz algumas causas de suspensão e algumas causas de interrupção do contrato de trabalho, tá, gente? Quando a gente fala de suspensão e interrupção do contrato, a suspensão e a interrupção, né, são duas situações distintas, ok? Elas parecem um pouco, mas elas são distintas, porque a forma de remuneração, a forma de como que vai se proceder, né, como que ela vai ocorrer, como que vai tramitar, ela é diferente, tá? Então, a gente tem aí duas situações. A primeira, suspensão do contrato de trabalho. A segunda, interrupção do contrato de trabalho. Bom, gente, ocorre a suspensão do contrato de trabalho, né, quando o empregado fica afastado, certo? Não recebendo salário e que não é contado também o prazo, né, período de afastamento como tempo de serviço, tá, gente? Então vamos guardar aqui as diferenças de interrupção para suspensão. E aí, quando a gente for fazer qualquer tipo de atividade nesse sentido, né, qualquer análise de questão, ou tanto da prova, ou uma questão de concurso, a gente tem que pensar da seguinte forma: se trata de uma causa de suspensão ou se trata de uma causa de interrupção, né? Então, para isso, a gente tem que analisar o seguinte: a suspensão, o que é? Nada mais é do que o empregado. O que acontece com o empregado? Ele deixa de trabalhar, tá, gente? Então, o empregado aqui, ó, ocorre a suspensão quando o empregado ele deixa de trabalhar, ó, ele fica afastado, né? Ele deixa de trabalhar, ok? E quando ele deixa de trabalhar, gente, nossa, mas é terrível, né? Essa, toda hora, da paradinha. Quando ele deixa de trabalhar, quais são as consequências desse não trabalho dele, né? Então ele deixa de trabalhar e ao mesmo tempo ele deixa de receber salário, né? Se ele não trabalha, ele não recebe salário, ok? Se ele não trabalha, ele não recebe salário. Outro detalhe importante que a gente tem que analisar aqui é o seguinte: além de não trabalhar e não receber salário, né, o tempo que ele está afastado
não contar como tempo de serviço, ok? Então, assim, ele está afastado, ele não recebe salário, tá, gente? Ele não recebe salário, guardem bem, e o tempo que ele está afastado não contabiliza para o tempo de serviço, tá? Beleza. Então, vamos ver algumas hipóteses, né, de suspensão do contrato de trabalho. Bom, são hipóteses de suspensão. Os afastamentos decorrentes de doença e acidente do trabalho, a partir do 16º dia, a questão desse afastamento, né, por doença do trabalho, até o 16º dia, a partir do 16º dia, né, a partir do 16º dia até a sua alta, por que essa pessoa ela deixa de receber salário? Olha só, ela não está trabalhando, né? Aqui a própria hipótese já diz, ela está afastada. Se ela está afastada, subentende-se que ela não pode receber, ok? Só que a nossa legislação, o que ela trouxe? Ela trouxe o seguinte, que os primeiros 15 dias decorrentes de doença ou acidente do trabalho são de responsabilidade da empresa, ok? Então, olha só, quando a gente fala de suspensão, a gente está falando do 16º dia para frente, porque nesse período aqui, gente, o empregado, ele vai receber, vai receber o quê? Ele vai receber, olha só, o que ele vai receber? Ele vai receber um benefício, tá? Então, ele recebe aqui, no caso, um benefício. E quem seria esse benefício? Geralmente, esse benefício é do INSS. Ok, gente? Então, olha só. Primeira coisa, ele recebe um benefício. E esse benefício é do INSS, tá? Beleza. Então, a partir do 16º dia até a alta médica, ele recebe um benefício. Se a gente fala de benefício, a gente não pode falar de salário. Por quê? Se ele recebe o benefício, logicamente, ele não está recebendo salário. Tá bom? Beleza. A segunda causa de suspensão do contrato de trabalho que a gente tem é a causa da suspensão disciplinar, né? Então, causa de suspensão disciplinar. Quando a gente falar de suspensão disciplinar, tá? É aquela que, lógico, o trabalhador, né, ele sofreu essa suspensão por algum motivo, alguma atitude que veio causar, né, essa penalidade, essa advertência, essa maneira de advertir o funcionário, que seria uma suspensão disciplinar, ou seja, ele está afastado daquele dia de trabalho, uma semana de trabalho, né? Depende da suspensão, ok? Beleza. Hipótese de suspensão, tá? Hipótese de suspensão. Fica afastado, não recebe, não conta tempo de serviço. Outra hipótese, né? São as faltas injustificadas, tá, gente? As faltas injustificadas é uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Por quê? Ele não está trabalhando, faltou, né? Ele não vai receber o salário, porque se ele faltou, aquele dia pode ser descontado, ok? E esse dia não pode contar como tempo de serviço, tá bom? Greve, né? No caso de greve, a suspensão ela ocorre, tá? Mas um segredinho da greve é o seguinte: a suspensão do contrato de trabalho ocorre a partir do momento que essa greve é declarada, tá? Ilegal. Ok, gente? Então, no momento que ela é declarada ilegal, suspende-se o contrato de trabalho. Enquanto ela, né, for uma greve
prevista, né, nossa legislação, que ainda não foi declarada ilegal, ela seria outro tipo de modalidade, ok? Ótimo. Breno, Vamos lá. só uma pergunta. Oi. Quando, por exemplo, os professores aí do Estado fazem greve, então eles não recebem? A greve do Estado, assim, eles recebem porque o governo, né, o que o governo faz? O governo não deixa de pagar o salário, né, a princípio, ok? Ele não deixa de pagar o salário, porque esses dias que o professor do Estado está em greve, eles vão ter que ser compensados no futuro, porque esses dias letivos é uma exigência do próprio MEC para cumprimento da carga horária anual, semestral, depende, né, geralmente Estado é anual, ok? Então, geralmente o Estado não suspende o pagamento, né? Mas quando tem que pagar, que dobrar, trabalhar no sábado ou estender, né, um pouquinho aí os dias, feriados, esse tipo de coisa, também não há pagamento não há compensação, né, de indenização por isso, ok? Ok, valeu, obrigado. Nada. Gente, o tempo que a pessoa estiver em serviço militar, ok? Não, não caracteriza como trabalho, né? Ele vai estar ali suspenso, o contrato de trabalho dele fica suspenso, ele não trabalha, não recebe e não conta tempo de trabalho. E uma outra hipótese é a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez nada mais é do que outro benefício do INSS. Por se tratar de outro benefício do INSS, como a gente disse da primeira vez, né? Quando a gente falou lá do afastamento a partir do 16º dia, ela também, por ser um benefício, esse empregado não pode receber, ok? Quanto à aposentadoria do INSS, gente, como é que funciona? Por invalidez, né? Como é que funciona? Essa pessoa vai apresentar ao INSS alguns atestados, né? Alguma declaração, perícia, toda a documentação de saúde, né? Para provar que ele está incapacitado, ele está inválido para exercer determinada função, né? E o INSS vai fazer a sua perícia e provavelmente ele vai conceder esse benefício para o empregado, tá? Bom, mesmo ele tendo concedido o benefício para o empregado... Ô, Breno, Oi. você falou aí sobre afastamento aí de trabalho e tal. Esses afastamentos aí, eles são aplicados tanto no trabalho privado, né, nas empresas privadas, ou no funcionalismo público? Tem uma regra para isso, um é diferente do outro? Como funciona? O funcionário público tem regra própria, ok? Não quer dizer que, quando a gente fala de empresa pública, né, de funcionário público, a gente, na verdade, tem que ver em qual regime que esse funcionário está instituído. Porque, mesmo com o funcionarismo público, a gente tem dois regimes, o regime estatutário e o regime seletista, tá? Então, quando se tratar de regime seletista, é da mesma forma, ok? Quando se tratar de regime estatutário, tem algumas diferenças, né, mas a partir do 16º dia, passa a ser um benefício também, tá? Da mesma forma. O que eu percebo aí, Breno, é que, por exemplo, quem é funcionário público, dependendo da justificativa dele, ele pode ter um afastamento, né, uma licença de 1 ano, não sei, 6 meses, para uma determinada justificativa. Já no trabalho privado, não é possível isso. O que caracteriza isso aí? O que diferencia um da outra? Diferencia o seguinte, o serviço público, a função do serviço público, ela é diferente de uma empresa privada, que a empresa privada, ela só busca, assim, na maioria das vezes, ela busca o lucro, né? Então, se eu tenho um funcionário que ele não está trabalhando, não está produzindo, para a minha empresa não é vantagem aquele funcionário. Quanto ao serviço público, não, né? A pessoa tem uma certa estabilidade, né? Ela está afastada ali por uma doença. Lógico que se o empregado também está afastado pela doença numa esfera particular, na esfera privada, ele também vai ter os seus direitos respeitados, ok? Agora, realmente, essa questão
de pegar aí, né, uma licença sem remuneração durante 6 meses, um ano, isso é benefício mesmo de quem é concursado, quem é servidor público, tá? O serviço privado não tem isso. Pensa para você ver, eu tenho que te manter no meu quadro e contratar uma pessoa para fazer a sua função durante 6 meses, né? Até quando a gente fala de professor, o professor pode pedir essa licença de até 6 meses, entendeu? Sem remuneração, mas tem um requisito, ele tem que ter 5 anos no mínimo de empresa, tá? Para solicitar esse afastamento. Mas, tirando isso, não. A empresa privada, né, ela é objetivo lucro. Então, se ela é objetivo lucro, não tem por que ela conceder um afastamento para o empregado privado. Então, nesse sentido, realmente, o servidor público, ele tem, a legislação dele é um pouco diferente, sim. Ok. Marcelo, quinquênio, né, não. Quinquênio é a vantagem que o servidor público tem a cada 5 anos, né, que ele tiver no cargo ali, ele recebe um valor a mais, porque não sei se é 10%, né, um valor a mais pelo quinquênio. Não, e eu acho que ele tem direito a pedir as férias prêmio também a cada 5 anos. Mas não é quinquênio, não, é justamente férias prêmio que você falou. Ah, tá. Não, beleza. Tá? Mas existe ainda, além das férias prêmio, a licença não remunerada. Oi, Vinícius. Peraí, foi mal. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. E licença maternidade das mães também entra nessa ocasião aí? Porque Calma. Calma. Ah, você vai chegar lá ainda. Você tá muito apressado. Calma lá, rapaz. Nós estamos falando só de suspensão até agora. Ah, tá. Beleza. Fala. Tá? Ô, gente, então, só para finalizar aqui a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por invalidez, ela é concedida pelo INSS a princípio de forma provisória, né? Então, durante um período, o INSS pode estar solicitando ao trabalhador para fazer exames, né? Fazer perícias, né? Geralmente, esse período dura até 5 anos, então não quer dizer também que não pode ultrapassar, tá, gente? Mas geralmente deu 5 anos, faz a última perícia e aí concretizou realmente aquela invalidez, e o INSS altera a sua aposentadoria por invalidez provisória para permanente, ok? E aí, galera, a gente entra agora em interrupção do contrato de trabalho. Oi? Só abre um parênteses aqui a respeito dessa aposentadoria aí que você falou. Então, o trabalhador hoje, ele, assim que ele aposentou, vamos supor que ele aposentou hoje, daqui a 5 anos ele vai fazer esse exame para constatar a doença. E, assim, em relação ao... Colocamos 5 anos, mas não tem esse prazo não, tá? Assim, é até 5 anos ou pode até ultrapassar, mas geralmente são 5 anos. E ele pode ser chamado várias vezes para fazer várias perícias. Ok, mas eu falo assim, o processo para aposentar, vamos supor, deu entrada nos papéis hoje, tem algum tempo determinado assim pela lei? Geralmente o INSS ele demora 60 dias para te dar um posicionamento, se você consegue aposentar ou não, tá? Aí ele vai te dar o retorno e você vai, após esses 60 dias, você vai começar a fazer os exames para depois você realmente dar entrada nos papéis e declarar aposentado. Não, não. Se for aposentadoria, se não for por invalidez, né, aposentadoria normal, você não tem que fazer exame nenhum, é porque você já cumpriu os requisitos. Entendi. Tá? Então, tá ok. Ter no mínimo 100 anos de trabalho para conseguir. É mais ou menos isso mesmo, para nós eu sei isso aí. Ô Kênia, boa noite. Deixa eu te falar, eu não aceitei a Ana Flávia porque ela não está aparecendo aqui para mim, tá? Ela é de qual curso para eu mandar o link para ela? Que ela não está aparecendo aqui para mim, não. Ô, professor, eu vou falar com ela então, porque ela falou que está tentando entrar e não está aceitando, não está conseguindo. Será que ela Ela tá é no do grupo 5º período. Não sei, de administração. Mandar lá agora. Eu vou mandar para ela o link. Não, já mandei. Mas ela acho tá que ela no não está nesse grupo de grupo. administração? Não.
Deixa eu ver aqui, Eu vou tem uma mandar pessoa para. chamando aqui, Claudiana. Não, não é ela ainda. Não, eu vou tentar mandar o link para ela aqui então. Ah, quem que é a administração do futuro? Tá escrito aqui, já consegui? Ah, deve ser ela então, não sei. Eu vou tentar falar com ela aqui. Obrigada, professor. Tá, de nada. Gente, vamos dar continuidade, então. Então, a gente agora entra em interrupção do contrato de trabalho, tá? A interrupção do contrato de trabalho, ela ocorre nas hipóteses, né, em que o empregado, embora ele não está trabalhando, ok? Ele deixa de prestar serviço, ele não está prestando serviço. Ana Flávia agora apareceu, ó. Ele não está prestando serviço, né? Mas ele tem que ser remunerado. Normalmente, esse tempo que ele está afastado vai contar como tempo de serviço, né? Então, a diferença é justamente para a suspensão da interrupção é o seguinte: interrupção e suspensão. Suspensão, não está trabalhando. Interrupção também, não está trabalhando. Suspensão, não recebe salário. Interrupção, recebe salário. Suspensão, não conta o tempo de serviço. Interrupção, conta o tempo de serviço. Ok? Então, olha só. A gente tem hipóteses de suspensão, de interrupção aí, né? Primeiro, as férias. O empregado não está trabalhando. O empregado recebe salário. O empregado recebe, inclusive, um adicional para o descanso. E ainda, esse tempo que o empregado está de férias é contabilizado como tempo de serviço. Tá, gente? Voltamos aí um pouquinho na licença por motivo de doença e acidente do trabalho, né? Vocês lembram que a gente falou de licença por doença e acidente de trabalho na suspensão do contrato de trabalho? Pois é, na suspensão de contrato de trabalho não é devido qualquer valor, né? E a partir do 16º dia não é devido qualquer valor. Aqui não. Aqui é a partir do primeiro dia que ele tiver afastado até o 15º dia. Então, a partir desse tempo, não é devido, né? Na verdade, é devido o salário, ok? Gente, só um minutinho que o Elson não está conseguindo entrar. Ô Edson, você tentou e tenta de novo dar uma atualizada na sua página aí, tenta novamente, porque você realmente não está aparecendo para mim aqui não. Assim que você aparecer, eu consigo te liberar. Gente, então continuando aqui, tá? Outro fato também é a licença gestante, tá? A licença gestante para o serviço público, né? Ela é de 180 dias, para a nossa legislação ela é de 120 dias, e ela vai ser alterada para 180, tá? Então, no caso de licença gestante, a empresa também tem que arcar com o salário e esse tempo contabiliza como tempo de serviço, tá? Faltas justificadas são aquelas definidas por lei, né, por convenção coletiva, por acordo coletivo, ok? Onde o trabalhador, ele não trabalha, o tempo é contabilizado como tempo de serviço, e ele vai receber porque aquela falta possui uma justificativa plausível para ela ocorrer, tá? Então também é contabilizado. Da mesma forma, a licença paternidade, tá, gente? O aborto, né? O aborto, ele é contabilizado como interrupção do contrato de trabalho, né? Ele está dentro aí da questão da gestante, ok? Porque a partir do momento que você está gerando uma criança, né? Gera uma expectativa, né? E no caso de um aborto, essa expectativa ela se torna frustrada e pode causar depressão, problemas tanto na esposa, né, quanto no marido, né, quanto no pai, quanto na mãe. Então, ela também é contabilizada como tempo de serviço.
tá? E por último, aí a gente tem um aviso prévio, né, que é o aviso prévio indenizado, né, ou seja, o trabalhador não vai trabalhar, ele vai receber, né, e aquele tempo do indenizado ali vai contabilizar como tempo de serviço, tá, gente, para as verbas rescisórias. Ok? Tranquilo, interrupção e suspensão? Beleza, então. Vamos continuar aqui e a gente vai falar das faltas justificadas. Paro por aqui e faço a chamada, tá, gente? Faltas justificadas por até 2 dias consecutivos em razão de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou dependente econômico declarado em carteira de trabalho. Aí muita gente vai perguntar assim: ah, professor, realmente, mas meu sogro, minha sogra morreram. Tá, gente? O que que acontece? A lei não prevê essa situação, tá? A lei não prevê, mas é algo que geralmente as empresas têm bom senso. Por quê? Como que você vai deixar de dar o suporte aí para o seu marido, né, para a sua esposa, durante pelo menos um dia e tal, ou não comparecer até mesmo no sepultamento de um deles, né? Então, a lei não prevê, mas geralmente as empresas abonam essas faltas, tá? Por até 3 dias em virtude de casamento, 3 dias. Por 5 dias em nascimento de filho, que vai ser alterado para 20 dias, né? No caso de a licença paternidade, né? Por 1 dia a cada 12 meses em caso de doação voluntária de sangue, devidamente comprovada. Então, né, você doou sangue, você tem que pegar o comprovante e levar, tá? Gente, será que não vai conseguir, não? Ô, Edson, tá tentando de novo aí? Tenta aí, porque tá no finalzinho aqui, mas dá para você entrar ainda. Me fala aí que você não conseguiu, tem que passar pro TI para verificar a situação, por favor. Por até 2 dias para alistamento como eleitor, ok? No período necessário para alistamento militar ou em juízo, então o período que a pessoa, né, estiver aí em alistamento militar, tentando se alistar, porque a gente sabe que às vezes demora, tem que voltar, né, diversas vezes no exército, para até passar por todo o procedimento, né? Então, esse do exército também, ele é uma falta justificada. E o período que você estiver em juízo, como testemunha, como parte, ou como jurado, né, também é contabilizado. Oi. Em relação a essa parte aí do Exército, seria tipo que você está falando do alistamento com 17 anos e meio, ou a partir de provas de concurso para entrar mesmo na parte do Exército, mas só que depois da idade dos 18 anos? Todos dois. Todos dois? Qualquer situação que você estiver, né, frente ao Exército, todos dois elas se enquadram, tá? Eu falo porque hoje em dia, uma pessoa com 17 anos e meio, ele pode ser contratado por uma empresa como menor aprendiz, mas só que antes não podia. Como A é que partir funciona de isso? 16 anos, olha só, a questão do aprendiz, até a gente não fala aprendiz, quando a turma for apresentar sobre aprendiz, a gente vai ver o seguinte: aprendiz é de 14 a 24 anos. Se não tiver nenhuma deficiência, que aí a regra é diferente, eu não vou adiantar que o pessoal fala, tá? Mas de 14 a 24 pode ser aprendiz, beleza? A partir do 16, ele pode ser funcionário com carteira anotada, não tem necessidade de ser aprendiz, ele pode ser funcionário mesmo, tá? Não, tudo bem, tá então, ok. é por isso que se enquadra, tanto Aí, no caso, o alistamento normal. No caso, se ele tiver com carteira assinada, trabalhando como menor aprendiz, igual você está falando, e for chamado pelo Exército, aí, no caso, ele tem esses dias para poder comparecer lá. O dia que ele comparecer, né, ele vai ter esse dia abonado, tá? Ah, tá ok. Não, beleza, tá ok. Já entendi. Obrigadão.
Nada. Bom, gente, é isso, para a gente caminhar para o finalzinho, né? Nos dias em que estiver em exame vestibular, tá? Tem que comprovar, claro, né? Então, dependendo de quantos dias forem, né? Exame vestibular, tem que comprovar. Participação das reuniões do Conselho Nacional da Previdência Social e Conselho Curador, tá bom? Encerramos por aqui hoje. Próxima aula a gente continua, tá? Professor, Oi. boa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta a respeito de FGTS. Na minha empresa, a gente ficou mais ou menos uns 3 a 4 meses com um contrato de suspensão em casa. Aí a gente retornou. Agora a gente está pagando essas horas. No final do ano, isso pode impactar no nosso FGTS?